Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Ana Helena e tô aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre as minhas ideias, sobre as minhas experiências, sobre os livros que eu gosto, as pessoas que eu admiro, sobre as ideias que impulsionam a minha vida e sobre o que eu penso sobre o mundo, digamos assim. E hoje é realmente essa ideia, compartilhar com vocês um pouco sobre a minha opinião sobre uma polêmica que está acontecendo aí no mundo das celebridades, das globais, enfim, das subcelebridades, como se diz. Eu até fiz uma pesquisa agora no Instagram, porque há um tempo atrás eu sempre segui muita gente no Instagram, sabe, gente? Sempre segui Massafera, sei lá, Carolina Dickmann, Cléo Pires, mesmo não admirando muito, mas de um ano pra cá eu excluí sensivelmente todos esses parâmetros que a Rede Globo nos impõe, digamos assim, né, do meu Instagram, e hoje eu sigo muito poucas pessoas mesmo, eu prefiro seguir quem posta conteúdo no Instagram mesmo, assim, que não tenha vinculação com a TV. Mas enfim, um adendo, eu fui até lá para pesquisar porque a ideia era ver exatamente o que estava envolvendo essa polêmica com a Cléo Pires, com o aumento de peso, com a harmonização facial que as pessoas estão dizendo que ela fez, né? E pelo que eu vi, então, ela deu uma entrevista junto com a mãe dela e com a irmã dela no Pedro Bial, e que foi, então, segundo a mãe dela, uma aula de autoaceitação. Depois eu vou falar sobre autoaceitação, o que eu penso. E, enfim, gente, independentemente de eu admirar ou não a Cléo Pires, né, o fato do sobrepeso, ele é complicado, é complexo. Eu acredito que não deva ser uma exposição fácil para ela falar disso, principalmente porque é uma artista, digamos assim, que sempre trabalhou a partir da sensualização do corpo, né? Da sedução, da sensualização. Então, mais ainda agora, tu vê um escárnio social, digamos assim, a partir daquilo que foi o teu veículo de trabalho. Não deve ser fácil. Aliado a isso, a gente sabe, até para quem não viu, eu sugiro que veja o meu vídeo aqui sobre compulsão alimentar, o ciclo da restrição-compulsão e de quanto isso nos deixa com a confiança abalada em nós mesmos, né? O quanto essa falta de autodomínio que a compulsão alimentar dá, justamente porque a gente tenta controlar a compulsão com um período de restrição gravíssimo, e depois desse período de restrição a gente não tem mais domínio sobre a gente, né? Por isso que, em geral, episódios de compulsão alimentar, eles são mais tratáveis até no ponto de vista emocional do que propriamente nutricional. Mas enfim, não sei se é exatamente isso que ela tem, né, gente? Mas o que eu quero chamar atenção aqui é pro fato de que ela disse que se isolou muito, e eu acredito nisso. O problema alimentar, e eu falo isso com propriedade, eu acho, porque eu estou sempre de olho nessa minha questão com a comida, né? Ele causa esse isolamento, a gente tem muita vergonha, a gente come escondido, a gente não tem e não quer que os outros tenham a dimensão do problema, o quanto a gente pensa em comida o dia inteiro quando a gente está vivendo esse ciclo. Toda a energia mental, física, ela é envolvida nessa questão de vou restringir, vou comer, e enfim, tá o vídeo lá, até posso desenvolver isso, porque é um assunto que eu vejo que tem muita repercussão sempre, né? Muita identificação das pessoas, porque é o padrão vicioso de toda substância, né? Isso, tem pessoas que estão viciadas em amar, digamos assim, em relacionamentos, aquele livro muito bacana, Mulheres que Amam Demais, né? Todos esses são padrões, na verdade, comportamentais que estão com alguma disfuncionalidade. Mas enfim, isso eu quis dizer para demonstrar até a minha solidariedade, assim, a Cléo Pires, que pese não a admire nem um pouco algumas condutas dela, essa situação que ela passa é bem difícil de lidar, né? E por que eu digo isso, né? Isso vem muito com a questão da autoimagem, mas a autoimagem que a gente acaba erroneamente se identificando como sendo a gente, sendo que nós não somos
a nossa autoimagem. Nós somos uma consciência, nós somos algo que cria, algo que se move, um ser, né? O professor Olavo fala muito sobre essa questão do escárnio social, né? De como hoje um dos maiores medos que a gente tem, na verdade, não é nem morrer, não é nem, enfim, sei lá, sofrer alguma questão ou ir pro inferno, não. A gente se preocupa mesmo com o inferno na Terra, com o fato da gente ser socialmente marginalizado, né, de a gente ser excluído, sofrer um ostracismo, digamos assim. E é por isso, e como os nossos padrões, eles têm sido muito mais materialistas do que do ponto de vista transcendental, mais ainda a gente se prende em autoimagem, mais ainda o julgar e o olhar do outro sobre mim me causam tanto medo, né? Me causam quase um bloqueio. Ou eu fico tão medroso que eu não ajo de medo do escárnio social, ou eu ajo e depois tenho que sofrer as consequências disso. Então, de fato, é uma situação atualmente, assim, difícil, né? E como qualquer imperfeição no outro faz com que eu digo, no mundo da internet, por exemplo, as pessoas dizem, não, ame mais, paz e tal, mas qualquer imperfeição no outro é apontada, é julgada. Então, mais uma vez, eu entendo, assim, que deve ser até um pouco desesperador da parte dela. Já é um desespero quando tu vê o quanto, né, as mulheres, hoje não tô dizendo que é o caso dela, se ela fez harmonização facial ou não fez, o quanto as mulheres, principalmente, se submetem a procedimentos estéticos invasíssimos por causa dessa questão da autoimagem, né? E se deformam, a sensação que eu tenho, não sei se vocês concordam, mas quando eu vejo alguma pessoa muito modificada, com, sei lá, faz o preenchimento aqui, faz o botox, enfim, dá uma sensação. Eu fico com a sensação de desespero, aquilo fica tão artificial, né, gente? E olha, eu sou muito fã de procedimentos estéticos e de melhora. Depois a gente vai falar isso, né, aqui no vídeo. A força estética, ela existe. Existe, a gente precisa se colocar no mundo com uma postura, com um vestuário adequado, com o cabelo aseado, sem dar uma imagem de desleixo, porque isso depois vão sobrevir consequências para isso, da maneira como a gente não só é aceito socialmente, mas de como a vida funciona, né, de respeito ao nosso trabalho, de respeito à nossa família. Mas enfim, na sequência. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, sobre como a gente não é a autoimagem, a gente é consciência, a gente é ser, a gente é algo que cria. O professor Olavo fala algo muito bacana, que é a gente é aquele que fala com Deus, né? A gente não é essa autoimagem, ela compõe algo enquanto a gente está aqui na Terra, digamos assim, e na verdade ela é uma briga eterna. A autoimagem é algo que a gente vive e que é uma discussão, digamos assim, um discurso entre as qualidades que nós queríamos ter e os defeitos que de fato a gente tem. Então a gente perde uma energia tremenda, um tempo tremendo da nossa vida nesse juízo interior do que a gente almeja como ideal, do que a gente tem como real e do que a gente deveria estar fazendo para chegar ao ideal e a gente não consegue. Enfim, e isso a gente vive, como o professor Olavo diz, um código penal dentro da gente, por conta da questão da autoimagem. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós não somos gordos ou magros, nós não somos preguiçosos, desleixados ou lindos, maravilhosos, super ativos e determinados e cuidamos do nosso corpo. Nós temos algumas condições, nós temos algumas condições que são temporárias, algumas mais permanentes. Então, diferenciar isso é fundamental para que a gente não se identifique com os nossos defeitos, que a gente não se identifique com as nossas qualidades e que a gente tenha um exercício criativo na vida, porque de fato nós somos essa consciência, nós somos ação. E por que eu digo isso, gente? Porque, em que pese eu compreenda muito o que a Cléo Pires deve estar passando, eu acho que eu já passei por isso também, muitas pessoas passam por isso, nós temos que ter em mente que a força estética, ela existe no mundo, tá? Por isso que eu particularmente não concordo muito com a ideia de que a gente simplesmente tenha que... a Cléo Pires deu uma aula de aceitação.
aceitação, gente. Vocês realmente acham que a questão de estar com sobrepeso, de ter um problema de compulsão alimentar, de ter um problema de restrição alimentar, de ter um problema indisciplinar forte com a questão da comida, de esconder a comida, de esconder a extensão do problema, de vomitar, de depois liquidificar a comida, de ser viciado em carboidrato. Vocês acham que isso é uma questão de aceitação? Eu não acho. Essa questão de aceitação, por que a gente tem que ter muito cuidado com isso? E tem a irmã do Ítalo Marcilli que fala muito, né, a Mila Marcilli, sobre isso. Porque a gente tem que cuidar com essa narrativa de aceitação, quando na verdade eu tenho um desconforto latente com o meu corpo. O corpo, o material, o vestuário, né, essa carinha, essas mechinhas do cabelo e tudo mais, esse botox aqui assim, eles são algo que a gente tem, que compõe a nossa autoimagem, eles não são a gente. Mas eles configuram um instrumento como a gente opera no mundo, tá certo? Então assim, tu gosta da embalagem que tu se apresenta no mundo, essa embalagem ela representa o melhor de ti, representa os valores que tu tem dentro de ti, representa o quanto tu ama o teu trabalho, o quanto tu ama a tua casa, o quanto tu ama o teu parceiro, os teus amigos, a ponto de tu não se apresentar desleixado na frente deles. Então assim, cuidado, gente, que essa ideia de meramente se aceitar, ela pode ser um subterfúgio para tu não avaliar as tuas próprias referências. Avaliem, gente, quais são as referências que vocês próprios têm, os sensos internos que vocês têm do que é belo, do que é proporcional, do que é bom, do que é transcendente, do que é muito mundano, do que é vulgar, né? Avaliem isso dentro de vocês, não se deixem levar por essa narrativa de que eu preciso me aceitar, de que você vê pessoas que estão extremamente obesas assim em capa de revista e tu não entende por que tu não acha aquilo bonito. Não falando só de mulher, então falando um pouco de homens, né, do masculino. Por que um homem que tem um determinado tipo de constituição, que é o mais definido aqui, não digo nem musculoso, nada disso, porque eu também não gosto, mas assim, alguém que tem um braço definido, uma barriguinha legal, que tá sempre bonito, uma camisa, o cabelinho assim, ajeitado, por que é mais bonito? Tudo bem que tem gente que gosta dos barbudos e desleixados, não é meu caso, enfim. Mas por que em geral a gente gosta de um homem que pareça ser um pouquinho mais forte, mais viril, né, mais arrumado, assim? Por que a gente gosta disso? Mesma coisa de uma mulher, por que a gente gosta de uma mulher que se apresente bonita? Por que a beleza, ela atrai? Porque por trás disso, gente, por trás de um homem que se apresenta com uma postura elegante, não tá só a beleza física, não tá a questão estética só. Tá a questão de uma pessoa que não se deixou levar pela preguiça, pelo desânimo, pelo niilismo, pela letargia, alguém que vai lá, que cuida do que come, que não bota um monte de açúcar pra dentro do corpo, que acordou cedo e fez uma academia, puxou um peso, que deu uma corrida no final do dia. Então, tu vê por trás disso uma série de valores e de características que não são só meramente a beleza física, né? Que não são só embalagem, tem características por trás que nos dão essa questão de valor. E é por isso, até meio polêmico que eu vou falar, mas é por isso que, em geral, uma imagem de uma pessoa obesa numa revista feminina também não chama tanta atenção, porque por trás disso, tu vê algo doentio, é uma doença por trás daquilo, e se não é uma doença, é no mínimo alguém que não dá importância ao esforço de se cuidar. Gente, se cuidar, ir para uma academia, cuidar da alimentação e tal, isso exige da gente um trabalho tremendo, não é fácil. A tendência natural da gente é ir pra letargia mesmo, pra comodidade. Tu tirar essa energia Olha, a gente trabalha muito, todos nós aqui. Então, assim, tirar a energia pra se planejar. Olha o quanto demanda fazer uma dieta de planejamento. Tu tem que estar no mercado todo dia. Tu tem que estar lá fazendo super, comprando legumes, comprando verdura, comprando carne. Tu tem que estar sempre de olho, né? Porque o mais fácil, gente, sempre o mais fácil
é ir pro comodismo de comer um fast food, de não fazer um exercício. Então é isso que nós vemos por detrás de um corpo mais definido, de uma cara mais aciada, enfim, alguém que tem valores quanto a isso, né? E é por isso que a postura, o vestuário, um corpo, ele demonstra, na verdade, se tu tá transmitindo o melhor pra ti. Então eu posso estar sendo meio radical aqui nesse vídeo, né? Mas é que eu passo por isso também, gente. E quando a gente não... É fato... Não entrem tanto nessa narrativa de aceitação ou não, mas do conforto ou desconforto que vocês têm numa determinada situação. Ou mesmo eu tô com um casaquinho assim desses, vou trabalhar daqui a pouco. Tá, vocês acham que esse vestuário seria adequado para ir tomar um chopp com as amigas no sábado de tarde? Não seria. Então, na verdade, isso vai demonstrando que sim, a forma como você se coloca no mundo demonstra a forma a forma de o quanto tu se importa com aquilo, o quanto tu vai arrumado, asseado, com o cabelo limpo. Às vezes é uma questão de desleixo ou não mesmo, gente. Aí com o cabelo limpo tá bem. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode se apegar à nossa autoimagem porque ela é transitória, porque ela é algo que pode ser modificado, ela é apenas a forma como a gente está naquele momento, as qualidades que a gente apresenta naquele momento, e ao mesmo tempo que a gente sabe que a questão alimentar, do sobrepeso, da compulsão alimentar, ela é muito grave, ela pesa sobre nós como uma sombra para quem já teve esse problema. Muitas pessoas às vezes não têm, né, a dimensão porque não passam por isso. E assim, não bastasse isso, né? A gente sabe, gente, quando a gente tá com sobrepeso, em geral nós estamos todo inflamados, nós estamos com as nossas capacidades até cognitivas alteradas, porque o vício em açúcar, em carboidrato, ele causa até algumas oscilações, não só oscilações metabólicas, mas neurológicas também. Façam um mês de low carb para vocês verem como isso é verdadeiro. Então, tudo isso conspira para que a gente não consiga, né, sair desse círculo vicioso. É preciso muita força interior e muitas vezes muita ajuda externa para conseguir sair do ciclo restrição-compulsão. Mas o fato de a gente conseguir reconhecer como verdade que existe uma força estética, que a força estética tem uma imposição sobre o mundo e que o fato como a gente se apresenta, o fato da gente ter cuidado com a gente, ele repercutir em muitas áreas da nossa vida e repercutir, na verdade, sobre refletir o amor que a gente tem sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas coisas. Vejam a casa de vocês. Não é tão bacana chegar, não precisa estar tudo organizadinho, mas ter um cuidado sobre as coisas, aquilo não dá uma energia sobre nós. Então é exatamente isso. A força estética existe e a gente não pode negar isso, gente. A gente não pode aceitar que uma narrativa de autoaceitação faça com que a gente não veja o que é óbvio, que um autocuidado, uma autoapreciação são essenciais para que a gente opere melhor no mundo. Tá certo, gente? Um super beijo. Até mais.